Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, minhas comadres, meus amigos. Nesta terça-feira, iniciando nossa live. Agora há pouco estava conversando com os palmeirenses aí, felizes da vida, né? Que ontem o Palmeiras bateu no Atlético Mineiro 4-0, né? Foi 4-0. Meu pai disse que foi um jogão de bola. Eu não tive oportunidade de assistir, não, mas parabéns aí aos palmeirenses, né? Mas, minhas comadres, meus amigos, eu quero falar hoje na nossa live um tema muito importante. E eu gostaria de chamar a sua atenção. Tem pessoas que não têm paciência, né, de ouvir o que precisa ser ouvido. Eu quero chamar a sua atenção, estou até com o meu tambor aqui, ó. Tem pessoas que não querem ouvir o que tem que ser ouvido, não é? Eu quero falar com o senhor que tem pai, mãe, avó, avô, né? Quero falar com aqueles que também têm acima de 60 anos, idosos. Eu ontem estive tomando um cafezinho, comendo um bolo com a dona Olívia e sua família. Fui recebido por ela. Dona Olívia, 94 anos. Bem lúcida, linda, maravilhosa. Cabelinho branquinho, fã do Picarelli já de muitos e muitos anos. Né? E o que me chamou a atenção foi quando a filha disse para ela, o Picarelli vem em casa tomar café. O que aconteceu com o Picarelli? Ficou tão preocupada. Falou, não, vó, ela está vindo aqui, né? Ele está vindo aqui. Foi legal, foi muito legal conversar com ela, bater um papinho com ela, né? E reviver histórias do tempo que eu apresentava o programa de televisão. E a hora que ela falou para mim, ó, volta para a televisão, volta para a televisão, volta para o rádio, a gente sente falta de você. Olha que coisa mais gostosa. Então eu quero avisar as pessoas que estão com saudade do Picarelli na televisão e no rádio, que eu vou voltar em outubro. Depois das eleições, volto para o rádio e volto para a televisão, né? Porque acaba o período eleitoral. E então poderemos voltar para o rádio e para a televisão. Já está tudo acertado, vem novidades por aí, né? Quem tem falta do Picarelli na televisão, de bater o tambor, de reclamar, de denunciar, de mostrar a verdade, doa quem doer, né? Falar a verdade, não é verdade? E também no rádio com o nosso programa Picarelli Show, levando alegria para todas essas pessoas. Bem, eu quero falar hoje. Uma senhora me disse tempos atrás, uma senhora idosa também. Ela falou, Picarelli, as pessoas falam que ser idoso é a melhor idade. Coisa nenhuma. Essa senhora disse claramente, melhor idade, coisa nenhuma. É um castigo ficar envelhecido, envelhecer. E principalmente quando não se tem amparo. Isso é uma realidade. Por isso quero conversar com a minha comadre, meu amigo hoje. Você, formador de opinião, para ter na consciência, formar opinião a respeito do que eu vou dizer hoje, muito importante. Digo e repito, como é difícil ser idoso. Eu não considero a pessoa velha, mas sim idosa. Falar que a pessoa é velha é pejorativo. Ok? É como se fosse roupa velha, carro velho, etc. Como é difícil ser idoso. E vou falar um pouquinho, vou dar uma extensãozinha. Deficiente nem se fala ainda. Já pensou um idoso deficiente? Se um deficiente físico jovem já é difícil, imagine um idoso deficiente. Eu quero dizer algo muito importante hoje. Lei sem cumprir é o mesmo que ignorar direitos. É uma contravenção. É uma contravenção. E eu quero esclarecer as minhas comadres e meus amigos nessa live, agradecendo já as pessoas que estão aí comigo. No ano de 2000, elaborei 24 anos atrás. No ano de 2000, elaborei a Política Estadual do Idoso, que se tornou lei número 2073, em vigor hoje. E no artigo 1º diz o seguinte, a Política Estadual do Idoso objetiva assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade. Artigo 1º. A família, a sociedade e o poder público têm por dever amparar o idoso, assegurando-lhe os direitos de cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. Presta atenção, minhas comadres, meus amigos. E ainda, diz a lei que eu fiz, garantir o acesso a exames complementares de média e alta complexidade. Eu faço um adendo aqui, né? Garantir o acesso a exames complementares de média e alta complexidade para diagnósticos de doenças crônicas degenerativas próprias do envelhecimento e ao tratamento com medicamento de uso continuado. Estão cumprindo essa lei? Estão cumprindo essa determinação? Eu faço uma pergunta e vamos exigir respostas. Estão cumprindo isso? Medicamentos continuado ou de alto custo, bem como órteses e próteses que se fizerem necessárias à autonomia, reabilitação e reinserção social do idoso. Quantas pessoas, senhoras idosas que eu tenho recebido e tenho visitado, que levam queda, estão com quadris quebrados, joelhos complicados, uma situação terrível, e estão na fila para cirurgia ortopédica e não conseguem, porque não conseguem. Órteses e próteses não existe, o SUS não paga. A pessoa tem que se virar para comprar o PIN, alguma coisa nesse sentido, para que a vovó, para que o vovô, para que o idoso possa ser curado, restabelecido. E reinserção social do idoso. A lei determina, exige que nos novos projetos habitacionais seja incluída a construção de casas-lares para atender idosos sem família. Gente, minhas comadres e meus amigos, quantas pessoas idosos estão sendo jogados praticamente na rua, no fundinho do quintal, mamãe, papai, vovô, vovó, ali naquele quartinho, sem nenhuma estrutura, não quer que a mãe, a avó, sei lá, alguém idoso da família fique dentro de casa com o quarto, com toda a condição de saúde, de ambiente confortável. Não, fica no quartinho lá no fundo. Ah, cadê sua mãe? Ah, minha mãe está no quartinho dela. Ela não gosta. Minhas comadres, meus amigos, não estou falando de asilos, mas sim casa-lar. Presta atenção nessa palavra, nessa frase que eu estou dizendo, casa-lar. A diferença de asilo para casa-lar. Asilos, com sua infraestrutura orientada para cuidados médicos intensivos, é uma maravilha. Eu vou falar sobre o Asilo São João Bosco. É um exemplo. Por que eu falo? Porque em 2017 destinei à Associação Asilo São João Bosco a aquisição de material permanente, aquisição de 403 telhas, porque estava tudo descoberto, 3.000 parafusos para a troca de telhas danificadas e fiz a emenda, destinei mais 30 mil reais para outras necessidades. Eu fiz e continuo fazendo, porque nós temos que ajudar a sociedade, somente o asilo. Mas agora vamos deixar o asilo de lado, que está bem lá com os idosos, bem cuidados dos idosos. Quero falar da casa-lar. Casa-lar é uma necessidade, necessário nesse tempo, com um ambiente acolhedor, personalizado, promovendo não apenas saúde física, mas também o bem-estar emocional e social, graças a uma equipe multidisciplinar diversificada. Gente, essa minha lei tem como meta a integração do idoso na sociedade, através de formas alternativas de participação, ocupação e convívio, bem como a garantia de seu atendimento a esse cidadão e a sua família também. Entre as diretrizes da política, podemos citar a priorização do atendimento ao idoso,
em órgãos públicos, privados, prestadores de serviços, incentivo ao desenvolvimento de programas educativos voltados à comunidade e à família através dos meios de comunicação de massa. O que tem que ser feito isso aí? E que não estão fazendo. Implementação de ações no sentido de viabilizar a destinação de unidades, lotes, casas, em empreendimentos habitacionais aos idosos, estímulos através de financiamento, dentre outras coisas. Os cidadãos idosos merecem respeito e dignidade. Costumo receber denúncias de casos em que idosos são desrespeitados no ambiente familiar. Gente, pelo amor de Deus, isso me indigna muito. Gostaria que todos pudessem refletir sobre seu posicionamento em relação aos idosos, ao seu papai e à sua mamãe, à sua avó, ao seu avô, ou algum parente idoso. Você vai ficar idoso também, presta atenção no que eu estou dizendo. Ninguém vai ficar parado ali nos 22 anos, não. Dados do IBGE, oriundos do último censo realizado em 2022, apontou que de 2010 a 2022 houve um aumento de 57% para mais de 22 milhões de pessoas acima de 60 anos, atualmente correspondendo a mais de 10% da população brasileira. O povo está envelhecendo, gente. Todos estamos. Isso evidencia o quanto a população idosa brasileira é expressiva e necessita de um zelo maior. Isso passa por políticas públicas capazes de protegê-los e resguardar seus direitos. Quem se preocupa com isso? Quem? Estou perguntando. Na vanguarda do direito da pessoa idosa, enquanto o Estatuto do Idoso ainda era um projeto, né, emperrado em Brasília, eu lembro disso, à espera de ser votado, e a Política Nacional do Idoso carecia de reforços. Eu, quando deputado, campeão de leis nesse estado, sancionados no Legislativo Estadual, criei em 2000 a Lei 2073, já falei, aprovada pela Casa e sancionada pelo governador, criando a Política Estadual do Idoso, visando criar mecanismos capazes de garantir aos cidadãos idosos as condições necessárias para o pleno exercício da cidadania. Eu quero destacar um fato aqui. O Estatuto do Idoso finalmente foi aprovado em 2003, muito graças à comoção gerada por reportagens em rede nacional. Eu mostrei também nos meus programas de televisão idosos que eram maltratados pela neta, por filhos adolescentes e até noras, revoltando o público e provocando um enorme debate sobre o tema. Pressionamos com indicações ao Congresso, nossos deputados federais, senadores da época, fizemos um movimento para que eles possam, na época, reagir quanto ao tema e finalmente aprovar esse bem precioso na defesa e proteção da pessoa idosa no país, que é o Estatuto do Idoso. Eu lembro, minhas comadres, meus amigos, uma reportagem que eu fiz. Eu vou ver até se está, eu não quero nem ver, deve estar nos nossos arquivos aqui. Quando uma vizinha me mandou, naquela época era carta, mandou uma carta relatando algo. A minha vizinha está abandonada, ela vive num ambiente promíscuo aqui, tal, praticamente sozinha. Os filhos vêm de vez em quando trazer comida, mas ela passa fome. Se não fossem os vizinhos ajudar, ela está passando fome. Mandei uma equipe lá. O nosso repórter teve que pular muro e entrar na casa lá e eu chamei a polícia. Cheguei lá, a senhora, numa sujeira imensa. Daí foi levada para o asilo. Minhas comadres e meus amigos, mais do que apenas a saúde, a pessoa idosa precisa de amparo da família e de políticas sociais e de inclusão sempre. O idoso tem muito a contribuir com suas vivências e experiências de vida, tanto no lado pessoal quanto no profissional. Eu quero abrir um parênteses aqui e parabenizar o senhor Roberto e o senhor João Pereira da Rede Comper, meus amigos. Roberto e o senhor João Pereira da Rede Comper e Forte Atacadista, que contrata idosos para o trabalho em suas lojas. Se você for em qualquer loja do Comper, você vê idosos lá trabalhando. Que coisa linda! No caixa, na orientação. Então, gente, presta atenção, o poder público poderia criar programas de orientação profissional para jovens, cujos orientadores seriam exclusivamente com profissionais com mais de 60 anos, contribuindo na formação de novos profissionais, baseado nas experiências desses cidadãos, que tem muito a ensinar. Agora, quero falar, violência contra os idosos
Não é de hoje que ouvimos diversos casos de violência contra a pessoa idosa. E a gama de situações são amplas, muitas vezes vulneráveis, estão sujeitos a violações de natureza diversa, gente, como psicológica, financeira, em situações mais graves e até física, né? Seja de parentes ou de cuidadores totalmente despreparados e cruéis, um absurdo total. Minha gente, de acordo com uma reportagem do jornal Mídia Max, que fez agora dia 15, hoje é 18, né? Dia 15 agora, antes de ontem. A violência contra idosos aumentou mais de 200% em 10 anos no estado de Mato Grosso do Sul, saltando de 369 para 1.317 vítimas no ano passado. Em 2023, foram impressionantes 5.539 casos registrados. Esses números chocantes e alarmantes expõem uma triste realidade no nosso estado, gente. Idosos sendo maltratados. Casos de violência contra os idosos têm sido notícia. No ano passado, uma idosa de 74 anos foi resgatada pela Polícia Militar ao ser encontrada em cárcere privado e acorrentada pelo próprio filho de 35 anos no Jardim Aeroporto, aqui, na nossa capital. Lá, a idosa era ameaçada, agredida por ele, além de viver em péssimas condições em meio ao lixo, fezes de animais e passando fome. Filho fazendo isso com a mãe. Outro caso chocante ocorreu mais recentemente. O filho de um idoso ateu fogo na casa do pai no bairro Lajeado. Você acredita nisso? Tá nas reportagens aí. A vítima de 84 anos era constantemente agredida física e psicologicamente pelo filho. Tocou fogo na casa. Minhas comadres, meus amigos, são situações que expõem a vulnerabilidade de muitos idosos que vivenciam e na prática exigem que as políticas públicas, como a Lei 2073 de 2000, criando a Polícia Estadual do Idoso, de minha autoria, e a Lei Federal 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, e outras legislações, precisam ser cumpridas e respeitadas de fato. Quem fiscaliza isso? Hein? Pergunto. Quem fiscaliza isso? É necessário uma rigidez maior na vigilância e assistência aos idosos, sejam pelos assistentes sociais do município, que devem mapear situações de risco, muitas vezes relatados pelos agentes de saúde comunitário. É relatado, mas não fazem absolutamente nada. Denúncias e outros mecanismos. Pois por medo, né, coação ou pena, os próprios idosos se recusam a denunciar seus agressores, que muitas vezes são membros da própria família. Eles se omitem, ficam quietinhos. Ah, minha filha, minha nora, meu filho. Existe na Prefeitura de Campo Grande o Conselho Municipal do Idoso, que inclusive através do Fundo Municipal do Idoso, que recebe doações para ajudar pessoas e entidades ligadas aos idosos. Porém, vê-se que tais mecanismos não conseguem atingir os que mais precisam, os mais vulneráveis, que muitas vezes passam necessidades precisando de amparo dos órgãos de defesa. Nós estamos vendo isso aos olhos vistos. Portanto, ações exclusivamente pautadas para esse grupo precisam de mais investimento por parte da municipalidade. Os CRAS que existem nos bairros precisam de mais investimentos, de mais apoio logístico. E a SAS deve ter programas mais eficientes para amparar idosos vulneráveis, mas não tem. Não tem. Dita como a famosa melhor idade, né? Nossos idosos precisam ter condições de viver com dignidade, com saúde pública eficiente, programas de acesso e atividades voltadas para o esporte, a arte, cultura e lazer, além da ampliação de centros de convivência de idosos, tais como Vovó Ziza, que é um exemplo. Mas ela precisa só ali, só a Vovó Ziza? Não, tem que ser por regiões da cidade e não numa única estrutura, muitas vezes de difícil acesso, longínquo dos bairros mais periféricos. Como que as pessoas vão? Os idosos vão. Nossos idosos são a identidade material, histórica e moral que formou e que temos e somos como pessoas e país. Eles precisam do nosso cuidado, dos direitos garantidos e das condições de viverem bem e com dignidade, minha gente. Por quê?
porque eles contribuíram e muito para construir o país grande e pujante que temos, o nosso querido Brasil. E todos hoje em dia usufruem de muitas conquistas que eles sedimentaram para nós. É ou não é verdade? Construíram suas famílias, formaram seus filhos. Eu quero ficar por aqui nessa live, agradecendo milhares de pessoas carinhosas e amigas que nos prestigiam no Questão de Opinião. Até quinta-feira, às 19 horas, sempre ao lado da justiça, do direito e da verdade, com muita fé e vencendo sempre. Boa noite e cuide do seu papai, da sua mamãe, do seu avô, da sua avó e das pessoas idosas. Fiquem com Deus. Até quinta-feira.